Retomamos a nossa reunião, deputada Lui Wen. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Em primeiro, eu queria partilhar algumas opiniões sobre a Lei das Relações de Trabalho, porque, segundo o relatório, sobre o consenso entre as partes laboral e patronal, então vai ser ajustado os dias de licença de maternidade e de férias anuais. Isso contribui para incentivar a procriação e também vai incumbir algumas entidades terceiras para proceder ao respectivo estudo. Por isso, queria saber qual o ponto de situação quanto à calendarização desses trabalhos, porque podemos ver que a licença de maternidade em Macau é de 70 dias, por isso ainda não alcançou o número exigido pelas entidades internacionais, que é de 98 dias. Por isso, queria perguntar ao senhor secretário quanto à revisão da Lei das Relações de Trabalho, então poderá aumentar o número de dias de licença maternidade até 90 dias, porque quanto à licença de paternidade e também quanto aos dias de amamento e também os dias para a criação das crianças, isso contribui para aumentar a responsabilidade das famílias. E também quanto à progressão da medida complementar de apoio às licenças de maternidade, queria saber qual o ponto de situação sobre esta medida de subsídio complementar à remuneração paga para a licença de maternidade. E também vai proceder à revisão do montante máximo de revisão de base mensal utilizado para calcular a indenização rescisória. Sim, porque depois das férias de licença de maternidade, também estão preocupados que serão despedidos. Por isso, para as mulheres grávidas, isto vai constituir uma maior confiança e proteger os direitos das mulheres e também para reduzir os riscos resultantes disto. Por isso, queria perguntar, será que vai aumentar os direitos de proteção dos direitos para as mulheres grávidas, por forma a alcançar um bom ambiente de emprego? E quanto ao emprego para os jovens, nos últimos anos também tem lançado várias medidas de apoio aos jovens no acesso ao emprego e também para o desenvolvimento dos jovens, incluindo a formação, as sessões de empreendimento de emprego. Por isso, espero, por forma a haver uma articulação entre os recursos de todos os setores, por forma a promover os trabalhos do 15º Plano Quinquenal Nacional. E quanto à implementação das políticas de emprego, ao acesso ao emprego dos jovens, e também quanto ao posicionamento da plataforma integrada da formação profissional, porque isso também tem planos direcionados para os jovens, por exemplo, cursos por encomenda direcionados para esta faixa etária. Isso contribui para a uniformização da formação mais emprego. E sobre esses cursos por encomenda, esses cursos especializados, será que só são direcionados para algumas empresas ou para indivíduos? Por exemplo, para aqueles que querem procurar um emprego ou mudar de emprego. Então, isso consegue dar resposta às expectativas da sociedade, porque esta plataforma, para além de haver cursos por encomenda, será que irá promover, ou seja, tendo em conta com as capacidades técnicas
e também cursos de formação de reconhecimento por forma a dar resposta aos jovens para poderem participar nesses cursos, porque nos últimos anos têm realizado várias ações de formação, especialmente na segurança de saúde ocupacional. Por isso, será que vai haver cursos de formação online e também presenciais para este tipo de cursos de formação, para poderem essas pessoas poderem participar nesses cursos de formação e também proporcionar serviços mais diversificados. Sabemos que há vários tipos destes serviços, mas segundo muitos jovens que isto é a falta uma coordenação, porque depois de conjugação profissional não há o respectivo acompanhamento. Por isso, como é que pode ajudar os jovens para a progressão na sua carreira? Por isso, no futuro, de que planos e de que planos de apoio aos jovens para ajudar os jovens depois de concluir os estudos e depois do emprego e depois para a respectiva formação. Isto contribui para apoiar os jovens. Não sei se o grupo de trabalho para a coordenação da promoção de emprego vai proceder aos respectivos planos de curto, médio e longo prazo para apoiar os jovens. Por exemplo, para a escolha das disciplinas no ensino complementar, por forma a haver rumo mais claro para a escolha dessas disciplinas. Sim, quanto ao desenvolvimento e apoio aos jovens, isso no futuro vai haver plano de certificados de qualificação profissional nas indústrias 1+4, por isso queria saber se vai promover planos de apoio aos jovens, porque as taxas para esses exames são caras, por isso sim vai haver o desenvolvimento dos certificados de qualificação profissional para apoiar os jovens, ou seja, atribuindo subsídios ou proporcionando alguns benefícios aos jovens por forma a apoiá-los e apoiar para o seu desenvolvimento profissional. Obrigado. Senhor deputado Chan Lai-Kei, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores membros do governo, caros colegas, bom dia. Gostaria de trocar opiniões sobre as seguintes questões com o senhor secretário. Em primeiro lugar, relativamente ao combate ao trabalho ilegal, segundo o relatório deste lá, o governo vai reforçar os trabalhos de combate e a atenção tem aumentado o número de operações realizadas neste sentido. E, de facto, nós temos os serviços de filmagem, de maquiagem, ou seja, temos cada vez mais serviços diversificados. Será que o governo vai acompanhar as informações a segurar online e quais são os tipos de operações que vão realizar para combater o trabalho ilegal nesta área? E será que o governo vai criar linhas abertas para a população apresentar queixas imediatamente depois de detectar casos ilegais? Será que o governo vai recorrer à análise de dados ou a meios inteligentes para seguir o modo de trabalho dos trabalhadores ilegais e para reforçar a sensibilização e divulgação sobre o trabalho ilegal? Segundo, relativamente ao grande prêmio para consumo nas zonas comunitárias, o governo já deu uma resposta e o efeito multiplicador é de 4 vezes. E a segunda edição vai acabar nesta semana e sim, nós temos obtido resultados bastante satisfatórios. Então, gostaria de saber se no ano de 2026 vamos ter iniciativas semelhantes.
E será que o governo vai, com base nos resultados obtidos deste ano, a procurar melhorias? Por exemplo, além dos fins de semana, a população pode beneficiar da medida durante a semana. E o governo lançou a medida de substituir os antigos por novos. E ajudar a troca de eletrodomésticos de grandes dimensões. Não sei se o governo vai lançar mais medidas para incentivar os residentes a consumirem em Macau. E terceiro, relativamente à economia de lojas de estreia. O governo vai conceder apoio financeiro, mas além do apoio financeiro, o governo deve assegurar que as empresas tenham a determinação de se estabelecer em Macau, ou seja, não vai simplesmente receber o apoio financeiro para lançar os produtos. A medida tem que também contribuir para a promoção do emprego dos locais. E assim só assim é que pode injetar mais dinamismo na economia local. Relativamente a este aspecto, ou seja, sobre a economia de lojas de estreia, o período de candidatura é até 31 de janeiro de 2026. Vai haver duas fases. Depois da primeira fase, o governo vai fazer uma avaliação. Será que os resultados vão ser divulgados? E será que estes resultados vão servir de referência para a segunda edição? E se os resultados do estabelecimento não corresponderem às expectativas do governo, será que vai haver um mecanismo de saída? E será que o governo vai lançar medidas complementares, como ações de formação, entre outros aspectos, para assegurar o desenvolvimento a longo prazo desta medida? E como é que vai promover a cooperação com as PME locais para impulsionar o desenvolvimento conjunto de todas as partes? Quanto ao grupo de trabalho para a coordenação da promoção do emprego, uma das funções é assegurar que nas obras públicas e serviços públicos, os trabalhadores locais vão ser contratados prioritariamente. Então, no caso de haver infrações, além de seguir os termos, as cláusulas do contrato, será que o governo vai impor mais limitações, por exemplo, proibi-las de participar nos futuros concursos, ou estas empresas vão deixar de ter incentivos fiscais para assegurar o mecanismo de boa aplicação do erário público e garantir o emprego da população? Relativamente às ações de formação, as autoridades têm adotado um modelo de contratação primeiro e formação depois. Como é que podemos assegurar que as empresas não abusem do apoio financeiro para evitar situações extremas, por exemplo, fraudes ou enganar o governo para obter este apoio financeiro? Por fim, também gostaria de falar da digitalização das PME, ou seja, o apoio financeiro a PMEs. Em 2025, nós temos um plano e o governo recebeu 1.699 pedidos, muito mais do que as vagas disponíveis. E o apoio financeiro é no máximo de 18 mil patacas. Ou seja, este valor não é suficiente para a manutenção. Será que o governo vai ter em conta este número de pedidos e a realidade das empresas para conceder apoio financeiro mais diversificado? Ou seja, em vez de conceder um apoio no máximo de 18 mil patacas, vai conceder apoio de valor diferente. Mas algumas empresas, algumas pequenas e médias empresas também necessitam de apoio.
será que o governo vai considerar vias verdes para acelerar a apreciação e aprovação dos pedidos para que as PME consigam receber o apoio financeiro do governo o mais rápido possível, aliviando assim os encargos financeiros que enfrentam? Ainda falta algum tempo. Então, quanto ao parque industrial, científico e tecnológico, antes do seu estabelecimento, vai haver um centro internacional da indústria de tecnologia. Então, como é que este centro vai se alinhar com os 4 laboratórios de referência do Estado? Ou seja, em vez de ser um centro que dura a curto prazo, será que nós podemos optimizar a articulação entre estas infraestruturas? Muito obrigado. 请司長作 A palavra ao senhor secretário. Há bocado também referimos, ou seja, a deputada Lejanye também referiu a revisão do número dos dias de licença de maternidade e também de férias anuais e quanto à revisão da lei de relações de trabalho, não só implica os trabalhadores, mas sim também a capacidade de aceitação das empresas. Portanto, temos de melhorar os trabalhos de estudos e, basicamente, estes trabalhos já estão finalizados. Estamos a organizar as informações e depois vamos a escutar as opiniões das partes laboral e patronal para, assim, avançar com a revisão. E quanto à questão de despedimento e também ao emprego dos jovens, o emprego dos jovens é um trabalho prioritário nosso. E após épocas de graduações, já estamos a fazer preparações de empreendimento profissional online e offline. E vamos também ajudar os jovens a fazer bem o seu planeamento de carreira. De facto, no passado também foram desenvolvidos muitos trabalhos, nomeadamente quanto da escolha para prosseguimento de estudos. E quanto à plataforma integrada de formação profissional, depois eu vou passar a palavra ao diretor Chan sobre isto. E quanto às medidas de apoio financeiro ou medidas de apoio, de fato, nós também contamos com os serviços de educação e também a Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados. E, portanto, com os esforços destes serviços, nós também vamos melhorar estes planos de apoio. E quanto à questão de obtenção de certificações profissionais, eu vou passar a palavra ao diretor Chan. Obrigado, senhor secretário, senhor presidente, senhores deputados. Alguns deputados colocam questões sobre a criação da plataforma integrada de formação profissional. Quanto a esta plataforma, temos o objetivo de centralizar as informações de dados, despesas, ou seja, através desta plataforma, agrupamos os respectivos dados e através da Universidade de Turismo e também Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, vamos carregar as informações de cursos e formações nesta plataforma. Ou seja, e mais através desta plataforma, os cidadãos podem carregar os seus certificados obtidos e para servir de referência dos empresários ou empregadores no futuro, mas vamos continuar a melhorar a construção e a atualização desta plataforma. Vamos editar informações sobre as formações e vamos realizar através de forma de encomenda, ou seja, depende do pessoal necessário das empresas, as técnicas, exigências técnicas, e vamos editar cursos para as pessoas com necessidade. E no futuro, esta plataforma serve para
os residentes de Macau, os residentes com vontade ou interessados. Obrigado. Sim, alguns deputados perguntaram sobre o apoio às PMEs. Sim, sobre isto eu queria passar a palavra ao diretorial. Sim, obrigado, Sr. Presidente. Há pouco o deputado Anh Han perguntou sobre o apoio às PMEs, sobre alguns projetos de inundações. Sim, entre 2018 e 2020, promovemos um plano de apoio à instalação de para a prevenção das inundações. Contou com 2.615 casos, e para aquelas empresas que ainda não instalaram esses equipamentos, então podemos recorrer junto das associações para prestar o apoio, para aumentar a capacidade de prevenção dessas inundações, e também para que as PMEs, ou seja, o risco das PMEs passarem para as entidades seguradoras. E quanto ao apoio à digitalização às PMEs, recebemos 1.681 pedidos, por isso são 1.500 mais 500 no total de 2.000 vagas. Por isso, vamos colaborar com a CPTTM e proceder à respectiva revisão do plano. E quanto à pergunta do deputado Chan Lai-kei sobre os requisitos para o plano de apoio às PMEs e o plano de apoio aos jovens empreendedores, sim, vamos tendo em conta a capacidade de reembolso desses empréstimos. Termino por aqui. Em relação ao trabalho legal e aos novos tipos de trabalho, ou seja, finanças, a atenção vai continuar atenta a esta situação e vamos ver se há meios inteligentes para a que podemos recorrer a combater o trabalho ilegal. Nós temos várias medidas de apoio ao consumo nas zonas comunitárias. Como referiu o senhor deputado Chan Lai-kei, nós também temos que ponderar bem a situação, ou seja, muitas vezes os residentes saem do território para consumir e nós tivemos isto em conta e permitimos a utilização das vales de consumo nos fins de semana, e durante a semana muitas vezes os residentes permanecem em Macau. Se nós precisamos alargar o âmbito de benefício, temos que ponderar bem, nós temos que pensar no objetivo inicial desta medida. Quanto às medidas de formação, ou seja, emprego mais emprego, nós temos implementado diversas medidas para prestar apoio aos jovens. Agora vou passar a palavra ao senhor diretor sobre a promoção do emprego dos jovens. Obrigada, senhor secretário. Quanto aos planos de apoio ao emprego dos jovens, em maio deste ano foi criado o Grupo de Trabalho para a Coordenação da Promoção de Emprego. Através da cooperação entre serviços, nós pretendemos proceder à integração de informações sobre os postos no mercado de trabalho. Então, este grupo também vai recolher informações sobre isto em colaboração com os serviços de educação, e vamos também organizar sessões de recrutamento e todas as semanas. Então, a DESAL também vai organizar pelo menos 4 sessões de emparelhamento e por ano 4 grandes sessões de recrutamento. O nosso objetivo é, através de diferentes medidas e sessões, os cidadãos podem aceder ao emprego
E vamos também proceder aos trabalhos preparatórios para divulgar as informações sobre as 4 novas indústrias. Vamos também convidar empresas tecnológicas para dar explicações junto dos estudantes das escolas para estas ficarem a saber da necessidade de quadros qualificados da RAEM e assim poderem preparar-se bem para prosseguimento de estudos. E com isto podemos ter uma reserva de quadros qualificados para o futuro desenvolvimento de Macau. E os interessados também podem dar opiniões ao governo para podermos fazer bem os trabalhos. Sim, mais questões do deputado Ngan Hang sobre a reserva do governo, os status ou a pataca digital. Esses trabalhos estão em curso e encontra-se na fase de teste. E vamos olhar o resultado, é que vamos avançar com os trabalhos posteriores e a situação concreta sobre as finanças modernas, tal como referiu o deputado Sigalan sobre a lei de custódia. Eu vou passar a palavra, senhor diretor. Sim, em relação à questão do deputado Sigalan, sobre o topo ou a concepção do topo de fundos para indústrias, e esses trabalhos encontram-se na fase final. E neste momento temos várias opções, mas só que finalmente ainda não temos uma opção concreta ou final. Portanto, não posso divulgar mais informações agora. E quanto à reserva, até setembro de 2025 temos uma reserva de 657 mil milhões de patacas e com uma receita de 34,9 mil milhões de patacas com um retorno de 5,6%. E, de fato, são os nossos colegas que comparecem na gestão de risco a proceder a esses trabalhos de avaliação. Mas como se podemos continuar a melhorar esses trabalhos, temos todos os anos ponderações. E este ano já iniciamos produtos de ouro, ou seja, aditamos mais uma opção de investimento e vamos continuar a observar a situação. Com aditamento deste produto de ouros, vamos ver se pode aditar, aumentar a nossa reserva. E quanto à lei de fidúcia, e sob-enquadramento desta lei, vamos organizar e planear, preparar os respectivos trabalhos, incluindo o procedimento de teste ou revisão de regulamento, e com a conclusão desses trabalhos vamos ter novos planos. E a lei dos fundos de investimento que vai entrar em vigor no 1 de janeiro do próximo ano, e acreditamos com essa lei, em combinação com a lei fidúcia, vamos ter novos produtos financeiros. E quanto a Family Office em Macau não necessita de licença. E também e isto tem a ver com a transmissão ou sucessão de ativos. E quanto à estruturação da AMCM, estamos a discutir ou procedemos à comunicação preliminar com o SAF e trocamos opiniões e documentos em coordenação com os trabalhos do governo da RAEM, e vamos concluir os trabalhos de reestruturação no tempo definido. E quanto à taxa de empréstimo hipotética, e nós sugerimos, no âmbito da habitação, elevar a taxa de 70% para 80%, e quanto à data da entrada em vigor, também sugerimos elevar, ou seja, a sua entrada em vigor ao mesmo tempo da medida de
sobre as primeiras 6 milhões de patacas e mais que tem a ver com... Sim. Esperamos que essa lei possa ser uma lei mais operacional e os nossos colegas estão a trabalhar as horas extras para rapidamente concluir esse trabalho e também contratamos um escritório de advogados para trabalhar conosco em conjunto. E quanto à gestão de fundos da AMCM, e todas as entidades e empresas que correspondem ou reúnem requisitos podem participar neste processo de gestão e esperamos que no futuro íamos ter mais empresas de gestão de fundos e mais obrigações cinzentas, entre aspas, que são muito populares em Hong Kong e há vários pacotes de medidas e no futuro vamos encorajar o setor a criar mais tipos de produtos de várias moedas e quanto às obrigações cinzentas que podem trazer benefícios e o AMCM vai continuar a estudar se essas obrigações podem trazer benefícios para Macau ou não. E quanto à questão da deputada Loy Yuan e Conselho de Quadros Qualificados, ou seja, a AMCM vai sugerir ao Conselho respectivo para alargar o âmbito da lista. Quanto à questão do deputado Lau Chi-ai sobre o desenvolvimento, apoio ao desenvolvimento diversificado em Hangqin, sim, eu queria aqui falar um pouco, porque quanto à diversificação da economia em Hangqin, para além do MTC, do Big Health, vamos promover o desenvolvimento nesta área, porque algumas empresas tendem a expandir para os países de língua portuguesa. E também quanto aos circuitos integrados, também vamos desenvolver em 2 níveis, porque Macau tem essa vantagem e para além de articular com o Parque Industrial de Investigação de Macau, então vamos haver um bom posicionamento integrado em Macau. Quanto ao planeamento de diversificação adequada da economia, é entre 2024 e 2028. Por isso, estamos a proceder os respectivos planos por forma a fazê-los. E quanto à pormenorização, vamos primeiro implementar esses trabalhos e depois, no futuro, se for necessário, então vamos avançar com os respectivos pormenores. E quanto às estatísticas, vou passar a palavra ao meu colega. Senhor Presidente, senhores deputados, sobre as questões sobre o sistema estatístico para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia, os nossos serviços, em conjunto com outras partes, já prepararam um quadro e já temos um relatório de análise sobre o desenvolvimento da diversificação adequada da economia para analisar os efeitos positivos destas indústrias para o desenvolvimento econômico. Como se trata de indústrias emergentes e os métodos de estatísticas adotados são diferentes e vamos continuar a aperfeiçoar este quadro e o respectivo conteúdo
todo. Relativamente ao tempo dos nossos trabalhos estatísticos, de fato, temos feito muitos trabalhos para tentar divulgar os relatórios o mais cedo possível. Desde este ano, antes nós precisamos de usar 2 meses para divulgar os dados sobre o produto interno bruto e agora só precisamos de 1 mês. E quanto aos dados sobre o pagamento eletrônico, desde 2025, nós todos os meses divulgamos os dados sobre as transações da venda a retalho e de alguns setores. E neste momento, os resultados podem ser divulgados dentro de 1 mês e meio. Ou seja, aceleramos o trabalho e agora divulgamos os resultados mais cedo. E nós tentamos divulgar os resultados dentro de 1 mês no futuro. Relativamente sobre a estrutura industrial, como se trata de desenvolvimento de diferentes indústrias, nós deixamos algum tempo para as empresas fazerem a declaração fiscal. Normalmente, o trabalho é desenvolvido entre junho e setembro. E nós vamos tentar encontrar um ponto de equilíbrio para divulgar os respectivos resultados o mais cedo possível. Deputado Sigalon, obrigado, senhor presidente. Agradeço a resposta do senhor secretário e dos seus colaboradores. Quanto à lei de fidúcia, agora os bancos de Macau servem principalmente os residentes de Macau e a atividade relacionada com os não residentes é menor em comparação com Singapura. Então, nós temos falta de produtos respectivos e sim, também são bem-vindos os planos do governo para esta área. Se precisamos de criar planos diversificados para assim injetar águas vivas na economia de Macau. E quanto à questão de indústrias, 4 indústrias emergentes, de facto, são importantes para ver se isto está a articular-se com o nosso desenvolvimento econômico. E, portanto, os respectivos indicadores são importantes e podem trazer efeitos econômicos. E quanto às receitas do investimento não choco, e o governo na LAN referiu que vai orientar as empresas de lazer para injetar ou promover o investimento no jogo. Então, quais os aspectos principais nestes investimentos? Porque está em causa elevada quantidade que pode promover a diversificação econômica. Deputado Leitingai, obrigado, senhor presidente. Agradeço a resposta detalhada do senhor secretário, mas quanto ao planeamento industrial, tenho opiniões diferentes. Tal como referiu o senhor secretário, o desenvolvimento da diversificação 1+4, que foi implementada e divulgada em 2023, com um prazo entre 2024 a 2028, E segundo o presidente Xi Jinping, a sua afirmação no dia 20 de dezembro, acho que não se deve manter na fase de ponderação. Ou seja, então, qual o motivo da apresentação do senhor chefe do executivo sobre essas matérias? Portanto, sugiro que a equipa do senhor secretário, em combinação do terceiro plano quinquenal do próximo ano, acelere a concretização desta tarefa política para dar resposta à necessidade real da população. Portanto,
o governo deve pormenorizar e abraçar os trabalhos de planeamento. Sim, mas sobre os turistas internacionais, enquanto da sua proporção, porque são importantes esses visitantes internacionais, porque somos uma cidade de centro mundial do turismo e lazer, e muitas medidas concretas, políticas concretas, eu estou de acordo, mas no âmbito dessas medidas podemos definir uma proporção no âmbito de desenvolvimento 1+4 de, por exemplo, a taxa de 7,4%. Deputado Anihan, obrigado pela resposta do governo. Sim, queria acompanhar algumas questões quanto ao emprego. Há pouco o senhor diretor também fez uma apresentação que nos últimos anos a DESAL e as associações e os diversos setores têm feito muito trabalho nesta vertente. Então, queria quanto às sessões de de emprego, através de plataformas, também podemos ver que há avisos sobre a realização dessas sessões. Há pouco também fez uma apresentação que os resultados satisfatórios foram de 8.000 trabalhadores. E a taxa de desemprego tem diminuindo, mas ainda se mantém em 2,2%. Então, como é que consegue refletir a taxa de eficiência dessas sessões? Não sei se vai criar uma base de dados e através da plataforma de formação profissional, por forma a proporcionar mais oportunidades de formação. Para além de sessões de empreendimento, para além dos jovens e estudantes, existem muitos estudantes que estão a estudar em diferentes cidades do interior da China, sim, permitindo esses estudantes por forma a haver um bom planeamento profissional. Sim, e quanto aos estágios nas áreas de saúde e também ao nível da cultura, da comunicação. Senhor deputado Lo Yibeng, obrigada, senhor presidente, e obrigada pela resposta do senhor secretário e dos senhores diretores. O senhor secretário afirmou que nós temos que ponderar a capacidade dos empregadores ao rever a lei das relações de trabalho. Então, relativamente a uma medida de subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade, será que pode passar a ser uma medida permanente? Porque é muito importante para as PME. Segundo os dados estatísticos, em 2020, depois do aumento da licença de maternidade, ou seja, nos 3 anos de transição, 1.360 trabalhadores receberam este subsídio. Será que o governo tem condições para alargar esta medida, ou seja, será que com base nesta medida de apoio subsídio complementar pode conceder este apoio às empresas com mais de 100 trabalhadores? Será que o governo pode lançar medidas mais específicas para empresas de diferentes dimensões ou para as associações? E assim é que toda a população pode partilhar ou beneficiar da medida. E só assim é que os trabalhadores podem encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a família, e o governo assim pode promover a natalidade e ajudar as PME a enfrentar esta situação. Muito obrigada. Deputada Chen Lai-kei, obrigada, senhor presidente. Agradeço a resposta do senhor secretário e dos seus colaboradores. Quanto à questão de trabalho ilegal, também tenho uma questão pequena.
Sim, segundo o senhor secretário, vai ser reforçada a execução da lei no âmbito do trabalho ilegal e também as respectivas inspeções. E no futuro, no âmbito da divulgação jurídica, será possível fazer mais trabalhos, porque muitas pessoas do entorno da China podem trabalhar entre diferentes províncias, mas não sabem que isto é ilegal em Macau. Então, será possível que o governo, com os serviços homólogos do entorno da China e também instituições do ensino superior, reforce as ações de divulgação, porque sabemos que em Macau vai ser uma cidade de desporto e espetáculos, então vão ser criados muitos trabalhos. Portanto, no futuro é necessário fazer bem a divulgação jurídica. E será possível também reforçar as sanções para isto, porque as sanções para as empregadoras são mais rigorosas do que para os trabalhadores. Mas agora há muitas pessoas que trabalham por conta própria e não têm empregadoras. Então, para estas novas situações, para estas pessoas que trabalham por própria conta, então é possível reforçar as sanções para estas pessoas. Obrigado. Tem a palavra, senhor secretário. Primeiro, tem a ver com a questão colocada pela deputada Lui Wen sobre a transição, regras transitórias. Porque naquela altura, as regras transitórias, ou seja, o número de dias de maternidade foi elevado. E o governo, ou seja, as empresas pagam a diferença, e quando as empresas de grande dimensão no passado, essas empresas têm capacidade de suportar a diferença e tendo elevado o número de licença de maternidade, porque as empresas têm a responsabilidade subjetiva. Portanto, no futuro, vamos continuar a variar no âmbito da licença de maternidade, dias anuais, ou seja, são responsabilidades conjuntas entre parte patronal e laboral. Quanto à questão colocada pelo deputado Chanai Kei, a sensibilização jurídica, e esses trabalhos estamos a proceder, a realizar, mas vamos refusar esses trabalhos. E quanto às pessoas de própria conta, se agravamos as sanções, essas pessoas vão entrar em Macau ou não, e vamos pensar também medidas complementares para o efeito. E quanto às sessões de colocação profissional, de facto, os serviços de educação têm dados ou contato dos estudantes que estudam no interior da China, portanto, podemos trabalhar mais nessa matéria, por exemplo, reforçar a divulgação de informações. Mas, questão colocada pelo deputado Lau Qingai, e vamos ver como se podemos melhor proceder ao planeamento futuro. Agradeço a sua opinião. E quanto a turísticas, visitantes internacionais, vou passar a palavra à senhora diretora. Obrigada. Obrigada. Quanto à questão dos turistas internacionais, porque trata-se de uma prioridade dos nossos trabalhos, especialmente nestes últimos anos, com a abertura das fronteiras, trata-se de uma questão bastante importante. Quanto aos turistas internacionais, temos alcançado bons resultados, houve aumentos. Até outubro, houve um aumento de 13%. Já ultrapassaram 2,14 milhões. Então, vamos envidar todos os esforços. Isso já é 83% aos resultados de 2019. Então, temos uma esperança de alcançar para 3 milhões. Sim, vamos trabalhar em 3 aspectos.
no próximo ano vamos primeiro criar gabinete, um novo escritório governamental para a economia, comércio e turismo. E também vamos estabelecer novos escritórios no Nordeste Asiático. Isto contribui para a promoção da divulgação turística. Sim, nas atividades vamos reforçar o conteúdo das atividades realizadas. Vamos optimizar as respectivas atividades. Quanto ao projeto Viajar por Macau, sim, vamos reforçar porque aquelas candidaturas já foi feita, mas vamos reforçar e aumentar, porque isso contribui para aumentar a atratividade dos bairros comunitários, atraindo turistas a passearem nos bairros comunitários. E o terceiro aspecto tem a ver com as sessões de sensibilização. Temos trabalhado, colaborando com as agências de viagem e vamos reforçar a sensibilização online e presenciais. Sim, porque muitos gostam mais de trabalhar online, por isso, e outros presenciais. Por isso, vamos desenvolver os trabalhos nestas duas vertentes. Sim, e quanto ao desenvolvimento de indústrias emergentes, e quanto ao desporto, vamos ter em conta diferentes grupos, os idosos e também aos islâmicos. Então, esses mercados vamos desenvolver definindo planos específicos, proporcionando mais informações nestas vertentes. Sim, no interior da China também tem atraído vários turistas internacionais, então vamos direcionar esses turistas para Macau. Por isso, trata-se de um aspecto bastante importante, trata-se de um trabalho que vamos desenvolver no próximo ano e também no Sudeste Asiático, porque o mercado tradicional, por exemplo, tendo em conta a economia, nem sempre é mais adequada para. Por isso, vamos prestar mais atenção nesta área, especialmente a política do interior da China de 240 horas, especialmente nos postos das fronteiras. Por isso, isso poderá aumentar para as visitas múltiplas. Sobre a reestruturação dos serviços de economia, ou seja, a fusão com o Conselho de Consumidores e o Fundo para o Desenvolvimento da Ciência, o Fundo para o Desenvolvimento das Indústrias e Tecnologia. Estamos a tratar deste trabalho e espero que até ao final do ano consigamos concretizar este trabalho. E agora vou passar a palavra à senhora diretora dos Serviços de Finanças. Muito obrigada, senhor secretário. Relativamente à isenção do imposto profissional, é assim, em Macau, o regime tributário é relativamente simples. O senhor deputado Annie Han colocou várias questões. Por exemplo, será que podemos aplicar isenções fiscais relativamente à criação de vídeos? Assim, vai tornar o processo de declaração fiscal muito mais complicado. E de fato, nós temos lançado benefícios relativamente ao imposto profissional, tomando como exemplo o ano de 2025. Nós também temos uma medida de isenção do imposto profissional relativamente à coleta do imposto profissional. Se uma pessoa ganhar 20 mil por mês, com estas medidas de isenção, de facto,
no ano econômico só precisa de pagar 750 patacas de imposto profissional. Por isso, o encargo fiscal já é bastante baixo em comparação com as regiões vizinhas. Obrigada. A questão do deputado Chanai Tei sobre o plano de economia das primeiras laços. Então, vai ser também implementada a segunda edição do plano. Eu vou passar a palavra ao presidente Jé. Obrigado. Quanto à sustentabilidade do plano de desenvolvimento da economia das primeiras lojas, vou dar uma resposta. Sim, o IPIM vai promover este plano de forma faseada, tendo em conta as empresas subsidiadas. Então, o prazo é de 2 anos. E para a primeira edição do plano, após a aprovação dos pedidos, então vamos proceder a uma avaliação prudente sobre a situação da implementação. E, segundo este plano, então, as empresas têm de contratar número determinado de trabalhadores locais. Deputado Jessai Wang. Obrigado, senhora presidente. Eu tenho algumas questões que gostava de discutir com o senhor secretário. Após o grande prémio para o consumo nos bairros comunitários, então vão ser também lançados os cartões de consumo e após a realização dos jogos nacionais, então o governo pode também ponderar o lançamento de novo dos cartões de consumo, porque isto é muito importante para promover o desenvolvimento econômico e o governo deve avaliar os resultados deste plano ou deste grande prémio para o consumo, tendo em conta os benefícios provocados ou causados para as PME e também a população. E se o governo pode divulgar um relatório de avaliação do plano, então isto pode dar outro passo nos trabalhos seguintes do governo. E assim, a meu ver, o governo deve lançar novamente o cartão de consumo eletrônico para assim melhorar o bem-estar da população. E este cartão de consumo eletrônico não é uma novidade e, portanto, com base no limite máximo diário, então o governo também pode melhorar a sua supervisão do plano, aliviando os encargos dos residentes. E se os resultados do Grande Prémio para o Consumo demonstra que isto pode aliviar o encargo da população. Então, acho que o governo pode optar por lançar cartão de consumo eletrônico para ajudar os residentes. E quanto aos empregos dos jovens, eu tenho também algumas sugestões, porque sabemos que este problema é alvo da atenção da sociedade e o governo também já enviou muitos esforços para isto. E segundo os dados mais recentes, então, o peso da força da nova força laboral à procura de primeiro emprego já aumentou para 3,8% no total dos desempregados. E o governo agora concentrou os seus esforços na organização de planos de apoio ao emprego dos jovens, também sessões de emparelhamento ou planos de estágio e formação. Mas isto não é suficiente para alterar a situação de desemprego dos jovens, porque agora no mercado
muitos empregadores exigem experiências a quem à procura do emprego. E, segundo a situação da China, também há regras para que os recém-licenciados, mesmo sem experiência, se forem contratados pelas empresas, então estas empresas podem receber um subsídio de vários mil de renminbi. E assim, podemos também tomar referência a esta prática para também aliviar os custos operacionais das empresas. Porque isto pode premiar as empresas se contratarem recém-licenciados, resolvendo-se o problema de exigência de experiências para os candidatos ao emprego, tanto um emprego verdadeiro aos recém-licenciados. Então, senhor secretário, vai assim aperfeiçoar o plano de emprego, de apoio ao emprego dos jovens. Em outubro de 2025, as receitas brutas do jogo é de 205 mil milhões de petacas. Mas são ainda muito inferiores aos registrados de 2029, que eram de 290 mil milhões de petacas. E o aumento das receitas do jogo também é afetado pelas conjunturas externas. E como ainda temos a reserva financeira e com os investimentos das empresas do jogo, e se nós com estes fatores favoráveis ainda não aumentar os investos no desenvolvimento econômico, assim os nossos trabalhos não são os mais satisfatórios. E assim, para garantir a contratação dos jovens, então, senhor secretário, então pode ponderar, organizar ou estabelecer mecanismo de cooperação com as instituições do ensino superior para, assim, formar estudantes locais com especializações em articulação com as 4 indústrias emergentes ou mais emergentes, para também os recém-licenciados poderem ter melhor ou rumo mais claras. E quanto ao aumento da competitividade de Macau, sabemos que Macau tem vindo a introduzir grandes eventos nos últimos anos. E assim também com a organização de jogos nacionais, também as empresas na restauração ou no retalho também foram beneficiados. E segundo os dados dos serviços de estatísticas, no ano passado, os turistas pernoitaram apenas 1,2 dias. Assim, no futuro, para introduzir eventos grandes internacionais, então vai também exigir as empresas a lançar medidas para atrair residentes ou visitantes para a comunidade. Obrigado. Deputado Lanções, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, seus colaboradores. E na sua tutela envolve revisar a economia, promover a diversificação e melhorar a qualidade de vida da população. E os colegas também dão importância às medidas implementadas para desenvolver os trabalhos da tutela, da sua tutela. Primeiro, tem a ver com o emprego, porque este ano estou contente de ver que o emprego
situa-se num lugar importante no redor das lagos, ou seja, se os residentes locais quiserem trabalhar, então o governo vai dar a oportunidade para os residentes locais. E quanto à terra, em Macau existem 5 ou 6 mil TNR em Macau. Mas como é que se, através de medidas concretas, melhorar os trabalhos, incluindo o governo, por exemplo, a contratação pública, há que contratar primeiro os trabalhos de trabalhadores locais. Mas como é que se pode concretizar esse princípio? E para os cargos ou postos de nível médio e elevado, e, por exemplo, nas unidades de utilidade públicas, ou seja, nas empresas de jogo, os locais ocupam quase 90% dos trabalhadores totais. Mas como é que se pode levar essa taxa por parte das empresas de jogo? Tal como referiu o deputado Ho Keng Loong, a partir do ponto de vista do setor comercial e para nós, o setor laboral, não sei se pode definir um determinado tipo de posto para exclusivamente os trabalhadores locais ou com prioridade de contratação dos trabalhadores locais, mas tem a ver com os patrões laborais. Por exemplo, férias anuais e licença de maternidade, o senhor secretário afirmou que ia ponderar de forma prudente e se alargar ou elevar o número de dias de maternidade no futuro, então quem vai pagar a diferença? Vai pagar o governo ou as empresas? Como é que se pode atingir um consenso entre a parte do governo e a parte patronal? Mas para alguns setores, férias anuais, ou seja, a forma de atribuir as férias, por exemplo, o pedido de férias anuais, os trabalhadores não têm a opção de planear, ou seja, escolher dias que querem ter férias anuais e, portanto, quanto ao pedido de férias anuais, vai criar mecanismos melhores para essa matéria, mas quanto à plataforma integrada de formação profissional, quanto ao seu funcionamento e operação, tal como referiu o senhor diretor, TISAL tem feito grande volume de trabalho para esta plataforma. Então, no futuro, ou seja, até ao momento, só os serviços, por exemplo, Universidade de Turismo e Centro de Produtividade de Transferência de Tecnologia de Macau que são envolvidos nesta plataforma. Mas quanto às hardwares e recursos de docentes, como é que se pode melhorar esses recursos? E no futuro vamos ter instituições públicas do governo e também privadas da sociedade civil. Então, como é que se pode melhorar esta plataforma? Ou através de hardware e softwares, melhor proceder aos trabalhos de formação para os residentes locais ou para facultar um serviço de one-stop que pode contribuir para a política de emprego, mas que tem a ver com preços de produtos. E, segundo o valor médio do preço dos produtos, registrou-se um ajustamento ligeiro, e porque no Indochina o preço de gás, de gasolina, número 98 ou 95, que custa 7,54 renminbi, mas ao olhar o preço no Macau, mesmo com desconto, o preço situa-se ainda 14 patacas e tal. E quanto à introdução de gasolina número 95, que se trata de uma questão discutida ao longo dos anos, vários anos, e com
modelo de cooperação regional há ou não condições para introduzir ou transportar diretamente essa gasolina número 95 do Indochina para Macau ou seja, uma introdução direta desta gasolina número 5 para Macau, mas que tem a ver com parte de trabalhadores ilegais. E segundo o relatório de Slash, entre janeiro e agosto foram realizadas 498 inspeções que envolve um montante de 3,98 milhões. Ou seja, cada caso com uma multa inferior a 10 mil patacas. E segundo a lei da agência de viagem, esta sanção para a Kia, ou seja, ou há uma diferença de várias vezes, porque a lei respectiva entrou em vigor há mais de 20 anos e agora é oportunamente proceder à sua revisão. Ao olhar a situação em Hong Kong, incluindo na área de meios eletrônicos para a denúncia de casos e para melhor levar ou reforçar os efeitos dissuasórios. Espera-se que o governo possa ponderar mais sobre a introdução de meios eletrônicos para a denúncia de casos, mas que tem a ver com o centro industrial ou parque industrial de investigação e desenvolvimento. E na área de medicina tradicional chinesa, o governo fez alguns estudos preliminares sobre, por exemplo, o posicionamento industrial ou melhoria industrial e separação de trabalhos com a zona de cooperação aprofundada. Tem ou não qualquer pensamento ou ponderação preliminar sobre a construção e desenvolvimento do parque industrial, incluindo a formação de talentos. Mesmo que não tenhamos uma base, mas espera-se que o governo possa, em conjugação com o 15º plano quinquenal, possa definir melhor o posicionamento industrial de Macau e proceder bem à formação de talentos. Deputada Walkichen. Obrigada. Sim, a economia tem a ver com a vida da população, tal como foi referido. Trata-se de uma área para ganhar dinheiro. Por isso, com a sua liderança, possa promover ou trabalhar ao nível da promoção comercial. Muitos colegas perguntaram que no desenvolvimento das zonas históricas é uma matéria deste relatório, porque trata-se de um modelo de supervisão e coordenação governamental e os investimentos por parte das empresas de turismo e lazer. Por isso, queria que o governo partilhe conosco sobre este método de colaboração, de que planos é que dispõe o governo. E quanto à zona de cooperação, então muitas construções estão paradas. Por isso, quanto às zonas históricas, de que planos, especialmente das empresas encarregadas de turismo, se vai aumentar recursos, quer financeiros, quer humanos. Sim, quanto às marcas de Macau, fabricadas em Macau e produzidas em Macau, têm trabalhado bastante nesta matéria. No futuro, de que planos é que dispõe o governo com o plano das lojas com características próprias, por forma a expandir para o mercado exterior, por forma a desenvolver bem a marca de Macau. Também muitos colegas falaram sobre o Grande Prémio para o Consumo, que vai terminar neste mês.
Não só na comunidade, e não só o senhor secretário também falou que isso consegue promover o consumo comunitário e também a vitalidade nos bairros comunitários. Sim, sobre estes planos de consumo nas épocas baixas, então, para além de promover a economia, ou seja, o consumo comunitário, será que estes planos vão passar a ser regulares? Sim, o senhor secretário também falou que quer desenvolver o ambiente saudável, o desenvolvimento saudável e estável para que as pessoas podem ficar em Macau para consumirem. Então, para além da economia e comunitária, como é que é possível reduzir os custos da população e, para além de poderem consumir, poder revitalizar o seu consumo na nossa economia por forma a atenuar a sua pressão ao nível dos encargos financeiros? Sim, o governo vai promover a revisão e promover a revisão da lei laboral e também promover o controlo do número de TNRs. Para além da proporção entre os TNRs, vai proceder à respectiva avaliação dinâmica. Por isso, isso permite que, quando haja saída de TNRs, possa atribuir mais oportunidades de emprego aos trabalhadores locais. Sim, presto bastante atenção ao emprego dos jovens e, segundo as estatísticas da DESAL, tendo em conta essas estatísticas nas áreas da saúde, no futuro, quanto aos meios de apreciação da importação desses trabalhadores, não sei se há planos específicos para diferentes tipos de jovens, por forma a atribuir ou proporcionar mais oportunidades de emprego aos jovens. Quanto às indústrias emergentes, segundo o governo, vai proceder à respectiva avaliação e estudo, especialmente a indústria do Big Health, e com a colaboração em Hanjin e também de Macau, vão realizar vários trabalhos ao nível da promoção no mercado no exterior. E existem 24 produtos farmacêuticos que estão registrados em Macau e que estão a ser vendidos em países de língua portuguesa. Por isso, de que planos é que dispõe o governo por forma a proceder a promover esses produtos, a promover a venda desses produtos em países de língua portuguesa? Sim, trata-se de um produto saudável, por forma a introduzir no parque industrial, especialmente na MTC e também profissionais nas áreas do Big Health e da MTC. Por isso, quanto à formação ou empregamento, a conjugação profissional entre esses profissionais poderá então alcançar os respectivos resultados. Sim, o senhor secretário vai assumir as funções e trabalhar mais nesta área no desenvolvimento da construção da zona de cooperação. Por isso, vai trabalhar mais nesta área, especialmente no sistema educativo, como é possível partilhar os respectivos trabalhos com a área dos assuntos cultural, assuntos sociais e cultura. Como é possível haver uma coordenação por forma que os habitantes da zona de cooperação podem aceder aos cuidados de saúde? Então, como é que
pode proceder à respectiva coordenação com a tutela dos assuntos sociais e cultura, por forma a assegurar o bom funcionamento dos serviços públicos, porque isto exige uma boa colaboração interdepartamental, porque cada funcionário público tem um background diferente, por isso, no futuro, vai proceder à contratação sobre o regime de cotas para os trabalhadores da zona de cooperação. Então, será que vai haver uma transferência entre os trabalhadores da função pública e para que eles transferirem para a zona de cooperação? Isso há que reforçar os respectivos trabalhos. Quanto aos trabalhadores do regime de cotas, o senhor secretário disse que há 84 trabalhadores. No futuro, quantos é que tem?